E aí, gente? Bem-vindos a mais um LaranjaCast. E a pauta de hoje vai ser sobre Kidd e Billups, de grandes ex-jogadores a atuais técnicos da NBA com passados obscuros. Quem tá falando aqui com vocês é a Dezuit. Eu sou a DM da Laranja, que prefere ficar por trás das câmeras, mas hoje estou aqui para ser a host desse programa. E, junto comigo, tá as minhas amigas Letícia e Ana, que vão se apresentar aqui pra gente. Oi, Ana. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estiverem escutando. E venha com a gente para esse papo que hoje é super necessário. Oi, gente, aqui quem fala é Letícia, sofredora do Lakers e agora do Don't Star. Então, gente, antes de começar, eu queria pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, @subiualaranja. E não deixem de passar lá no YouTube também, que a gente está com um projeto bem legal começando. E já tem o primeiro episódio do nosso Laranja Cast, tanto no Spotify quanto na Amazon e no Deezer, na melhor plataforma que você quiser escolher, tá? O outro recadinho é que a gente também tem um cupom de desconto com a nossa parceira na loja Alley Oak Store. 10% de desconto em qualquer jersey da loja se você usar o cupom Subiu a Laranja. Então não deixem de passar lá, porque as jerseys são lindas, dá vontade de comprar todas e com desconto fica melhor ainda, né, galera? Hoje a gente está aqui com uma mesa totalmente feminina para falar desse assunto que deixou a semana bem polêmica, que é sobre o Jason Kidd e sobre o Chauncey Billups. Primeiramente, a gente queria falar aqui que o Jason Kidd, ele é ex-assistente do Lakers e agora um novo técnico do Dallas Mavericks. E eu queria que a Ana contasse um pouco pra gente sobre como foi isso, porque essa polêmica, né? Além dele ser um cara que tem um currículo, o pessoal dele estragou muita coisa, sabe? Então, várias acusações de assédio e agressões deixaram ele bem a desejar. Então, eu queria que a Ana falasse um pouco pra gente sobre esse caso. Bom, gente, pra quem não sabe, eu faço um trabalho de pesquisa sobre casos de estupro, assédio, agressão sexual, física, enfim, no meu perfil, que é o Carolina Nando, e esse meu trabalho vem de um trabalho que eu faço pra minha faculdade. Então, eu pesquiso isso a fundo, eu tento colocar ele como informações para as pessoas refletirem, e hoje aqui no Laranja eu vou contar pra vocês resumidamente um pouco sobre como foi esse caso de agressões físicas que o Jason Kidd foi acusado e condenado. Bom, em janeiro de 2001, o tão falado armador Jason Kidd, que ele era tratado como um dos melhores da época, estava sempre em alta os nomes deles nas páginas esportivas. O nome dele deixou de ser falado nas páginas esportivas e começou a ser falado nas páginas judiciais. Tudo porque ele foi detido pela polícia de Paradise Valley depois de agredir a sua então esposa na época, a modelo Joe Manna. A briga do casal na época começou por causa da alimentação do filho deles mais velho, na época com 2 anos e meio. A discussão de boca, estavam batendo boca. Segundo o depoimento do ex-amador, fez com que ele se irritasse e fosse pra cima da mulher dele. Ele começou dando tapas na boca dela e depois passou a dar socos. E com isso teve cortes no lábio e no interior da boca dela, além de uma luxação no maxilar. Ela conseguiu fugir em um dos momentos que ele estava preparando para dar o soco nela. Ela conseguiu fugir, subiu as escadas, foi correndo pro quarto do casal e se trancou. Ela conseguiu ligar pra polícia de dentro do quarto, né? E ela fala no depoimento dela pra polícia que ele batia muito forte na porta, tentava arrombar ainda pra continuar batendo nela. Quando ela conseguiu fugir, né, como eu falei, ela ligou pra polícia, a polícia foi até a casa alguns minutos depois e deteu o Jason Kidd. Na época que o Jason Kidd ele foi acusado de violência doméstica, ele assumiu que ele realmente bateu nela e depois de ser ouvido no tribunal, ele admitiu a culpa, ele foi liberado sob uma custódia do seu advogado. E aí esperou como o processo continuou, porque a Joe Manna não retirou o processo de acusação dele. Ele foi a julgamento e, por isso, quando ele foi a julgamento, ele estava impedido de chegar próximo à mulher dele, que eles ainda eram casados, e ela ficou com uma medida protetiva. No julgamento, ele foi sentenciado a pagar cestas básicas e fazer um tratamento de raiva por 6 meses. Detalhe, abre aspas, para essa sentença dele de fazer o tratamento de raiva por 6 meses. Quando você vai ler a sentença desse julgamento, lá está escrito da seguinte maneira:
o jogador, o atleta Jason Kidd, pegou tratamento de raiva por 6 meses, pois tem sérios problemas com raiva para se conviver em sociedade. E isso vem afetando a sua vida profissional. Fecha aspas. Então, no julgamento dele, quando ele foi julgado, foi sentenciado, o tratamento de raiva em nenhum momento foi citado que foi porque ele espancou a então mulher dele. E sim porque estava atrapalhando a carreira dele. Tipo, isso é muito doido, né? Porque a gente fica até meio sem rumo. Sei lá, eu fico muito. Como assim um cara bateu na mulher, admitiu a culpa e o que ele tem que fazer é pagar uma cesta básica, sabe? Tipo, como se uma grana fosse resolver isso tudo. E tratamento de raiva sobre uma alegação de que estava atrapalhando o profissional, não é nem que ele estava batendo na mulher dele, o que é extremamente mais grave, isso não faz sentido, sabe? Então, deixa principalmente nós que somos mulheres, né? Mas de qualquer forma, isso tem que deixar qualquer um de boca aberta, tem que deixar qualquer um, sabe, indignado, não faz sentido. E também teve outro caso, né, do Jason Kidd, em 2007, com numa festa, ele foi acusado de ter assediado, né, uma mulher de 23 anos. Falaram que ele prendeu ela no banheiro, ela tentou sair, ele tentou beijar ela com à força, né? Porém, ela bateu nele. Ele até tentou apalpar as partes íntimas dela enquanto ela corria. O nome da modelo, se eu não me engano, ela não foi divulgado. Ele nunca assumiu. E a acusação apareceu no site do Tribunal de Nova York. Foi novamente que nem com a mulher dele, né? Se eu não me engano, ele pagou cestas básicas também. Ele teve mais um tempinho de o tratamento dele contra a raiva. E, novamente, o caso, né, foi arquivado. Fez o boletim de ocorrência, a polícia ficou totalmente em silêncio, não quis falar sobre isso. E o porta-voz do Jason Kidd, ele deixou bem claro, né? Falou que a acusação tinha sido feita para prejudicar a carreira dele. O que não faz sentido, né? Porque se anteriormente, anos atrás, ele foi acusado de ter batido na mulher, tudo comprovado, não faz sentido. Porque se ele fez isso, para ele ter feito isso com uma mulher que não conhecia, é uma coisa que tá nele, entendeu? Que ele faria e continua fazendo. E o pior é que as exatas palavras do assessor dele foi que foi uma completa fabricação, né? Então, tipo, eu acho que o pior de tudo é que o Jason Kidd ele não assumiu. E isso tudo eu acho que gerou no fato dela não ter revelado sua identidade. Eu acho que foi tipo ninguém falou quem ela é, não vai dar mais em nada, vamos deixar isso pra lá. E isso pegou muito, sabe? Porque como assim, uma garota tá num lugar lotado de gente, um monte de gente que podia dar um álibi pro Jason Kidd falando, não, ele tava aqui comigo a noite inteira. Relaxa, né? Um monte de gente pra falar isso e ninguém falou, sabe? Não faz sentido ela ter fabricado isso. E o pior de tudo é que não acaba por aí. O Jason Kidd ainda tem mais um caso com a ex-mulher dele, porque eles voltaram, né? Um tempo depois, ela alegou que via mudança nele, que amava ele e tudo mais. E ela tentou de novo. E, né, Ana, isso foi mais um caso polêmico, né? Então, detalhe, esse caso que a Letícia falou de 2007 que aconteceu do assédio sexual que ele foi acusado, essa acusação que aconteceu em Nova York, ele nem poderia estar na balada, porque ele estava cumprindo a nova condenação dele, que em 2006, quando ele e a ex-mulher dele, John Mana, realmente se separaram, porque quando aconteceu a primeira agressão, lá em 2001, eles ficaram por 8 meses em casas separadas, mas eles não foram a divórcio. E ela falou que após 8 meses, tinha visto uma mudança nele e queria dar uma chance pra ele e pra família deles, que ela amava muito ele. E aí foi quando ela voltou com ele. A partir desse tempo, de 2001 até 2006, teve vários períodos que a Joanna não foi vista a público, principalmente porque antes ela ia muito. A Joanna é uma ex-modelo e ela representava muitas marcas. Ela não estava indo a público, não estava indo em tapete vermelhos. E isso começou a surgir rumores de que ela estava novamente sofrendo agressões físicas do Jason Kidd, para não aparecer em público, enfim. Quando foi em 2006, uma nova acusação de agressão foi feita. Ela denunciou ele novamente por agressão física. E nesse ano ele havia quebrado o nariz dela
com fortes agressões na região do rosto e no corpo, mas principalmente no rosto. Ela fez uma denúncia, novamente ela sustentou a denúncia, dessa vez ela pediu o divórcio e também a restrição. Ele tinha restrição dela como se fosse aproximadamente, eles não poderiam estar nem na mesma cidade, e também conseguiu uma restrição para ele ficar longe dos filhos deles na época, e ele foi novamente acusado e chegou a ir a julgamento, porque a Joe Mann não retirou novamente a acusação e foi até o fim. Ele foi condenado de novo, dessa vez a pagar serviços comunitários. Ele conseguiu reverter para a cesta básica, teve que fazer isso por 8 meses, e também foi condenado a fazer 8 meses de tratamento para a raiva novamente. Então, a condenação dele foi tratamento para a raiva, porque, segundo a justiça, ele tinha problemas emocionais. Ele fez e ele não poderia estar indo a baladas, a nenhum local cheio de pessoas durante esses 8 meses que ele estivesse fazendo tratamento para raiva. E ele foi pra balada e foi aí que aconteceu também essa acusação de agressão, de assédio sexual, que a Letícia comentou com vocês mais cedo. Então, assim, pra vocês entenderem a questão, ele foi 2 vezes acusado de agressão física pela mulher dele, em ambas com lesões corporais. Em ambas ele assumiu que ele tinha feito. Em ambas ele foi condenado a pagar cestas básicas ou serviço comunitário e fazer tratamento para a raiva. Em nenhum momento ele foi preso e ele descumpriu uma das questões, que ele não poderia estar indo à balada ou saindo a público com muitas pessoas. Ele descumpriu isso, foi para uma balada em Nova York e lá ainda foi acusado de assédio sexual. E nada disso sujou ou manchou o currículo dele como jogador. Ele é considerado até hoje como um dos melhores ex-armadores. Ele é considerado até hoje como um dos melhores ex-atletas da NBA. É aplaudido e reverenciado por muitos atletas que jogam até hoje na nossa liga, na NBA. E nada disso manchou a carreira dele como atleta e nada disso manchou ele. Ele continuou tendo todas as oportunidades possíveis, mesmo sendo um agressor físico e sendo um acusado de assédio sexual. Ele continua sendo exaltado e hoje em dia é um técnico da NBA ovacionado pela torcida do Dallas. Infelizmente, a gente sabe que nada disso importa se um cara paga as cestas básicas, faz serviço comunitário na nossa sociedade. E um tratamento contra a raiva que não funcionou da primeira vez, não funcionou da segunda vez e quem dirá tá funcionando até hoje, que a gente só sabe desses casos. Mas é isso, né? Bom, gente, para piorar a situação, não para por aí, porque temos também Chauncey Billups, que ele é ex-assistente do Los Angeles Clippers e o novo técnico do Portland Trail Blazers. E ele teve total apoio do Damian Lillard para assumir esse cargo e de vários outros jogadores da liga e tudo mais. E ele também entra como mais um caso de polêmica, mais um caso que a Ana fez uma pesquisa sobre isso. Eu gostaria que ela contasse mais um pouco pra gente, né, Ana? Bom, gente, vamos lá. Vamos falar sobre Billups. Bom, em 97, o Billups, juntamente com Ron Mercer e Michael Weaver, foram acusados de estuprar uma mulher de 23 anos numa festa na casa do Anthony Walker. Nessa época, eles eram jogadores do Boston. Pra gente deixar bem claro, eles estavam em Boston. O estupro teria acontecido na despensa da casa por volta das 2 da manhã, segundo o que consta no site do Tribunal da Justiça de Boston, denúncias do ano de 1997. A festa aconteceu no dia 9/11 de 97 e a vítima fez a denúncia no dia seguinte, e exames feitos no mesmo dia revelou ferimentos consistentes com os testemunhos da vítima. Ainda em seu testemunho, a mulher relatou que estava procurando um banheiro quando foi para a despensa da casa de Ron Mercer. Ele teria pego nas suas partes íntimas e logo depois o Billups entrou no lugar, forçando o sexo oral com a vítima e abusando de seu órgão sexual com a mão até fazê-la sangrar. Em seguida, deixado o local. E a última coisa que ela se lembra foi de ver o Michael Weaver entrar no espaço antes dela desmaiar. Ela disse que saiu da despensa cedo no outro dia, machucada, sangrando e assustada. Foi para casa e só no outro dia tomou coragem de denunciar. O caso não foi para frente como uma acusação criminal. Vamos deixar isso bem claro, que o caso não foi para frente como uma acusação criminal. Pois, apesar das denúncias e exames físicos comprovarem ferimentos consistentes na vítima, falaram que ainda faltavam provas. Entretanto, foi aberto um processo civil contra o Billups e Mercer por alegação e agressão sexual.
e ele se estendeu por 3 anos, pois o processo civil foi resolvido em 2000. O Billy Pauls nunca comentou sobre o assunto e poucas pessoas fãs da NBA sabem sobre o assunto. A mídia da NBA na época ocultou praticamente todas as notícias, pois segundo as fontes, ele estava no maior auge da sua carreira naquele momento e não queriam sujar a imagem. Existem alguns boatos ainda na época que a vítima sofreu ameaça de morte do Billy Pauls e que em 1999 teria sido agredida por soco por ele. Algo nunca confirmado, mas o boato surgiu em casas de apostas dos jogos da NBA. Outro boato também surgiu foi que a mulher que sofreu agressão sexual teria tentado se matar após o ocorrido. Isso tudo tem porque ela tinha ferimentos no pulso quando ela foi fazer o julgamento, quando ela foi fazer a denúncia. Então ela tinha ferimentos no pulso e, segundo consta no tribunal, esses ferimentos eram de cortes. Bom, como vocês podem ver, a acusação não foi para frente como deveria, mas virou um processo civil que se estendeu por 3 anos e é um estupro, mas lá ficou uma alegação de agressão sexual, né? Que segundo a justiça faltou provas suficientes, porque apesar dela fazer os exames e constar tudo que deveria constar, DNA do Billy Pauls e dos outros, ainda faltavam provas para falar que ela tinha sofrido um estupro, então fizeram uma alegação de agressão sexual. Ela sofreu uma agressão sexual, mas não foi um estupro, segundo a justiça, e aí não precisava se tornar um processo tão grande, se virou apenas um processo civil. Mas o que vale a gente ressaltar nesse caso aqui, gente, é que por que um processo civil demorou tanto tempo? Foram 3 anos para ele ser resolvido. E todos esses outros boatos que aconteceram nesses 3 anos de processo civil, que o Billy Pauls tinha que estar lá e os outros atletas da época também tinham que estar, mas que a gente está focando aqui no Chance Billy Pauls, por ele ser um grande ex-atleta, principalmente de Detroit, né? A gente sabe, ele tem até a sua camisa aposentada pela franquia de Detroit. Por que isso ficou tanto tempo encoberto? Foram 3 anos desse processo civil acontecendo, muitos anos, e poucas notícias foram dadas, poucas notícias foram faladas, e ele é reverenciado até hoje pela torcida inteira de Detroit. Ele é reverenciado por muitos jogadores. O Damian Lillard, como a Deswit citou, é muito fã dele, inclusive ele falou que ele queria ele como técnico diversas vezes. E o que a gente pensa, né, quando o maior atleta da sua franquia, no caso o Damian Lillard, o maior atleta da franquia de Portland Trail Blazers, pede um técnico, você fala, vai atrás desse técnico. Mas eu, particularmente, nunca esperaria isso, vindo de um atleta como o Damian Lillard, ter essa referência tão horrível, que é a referência do Chance Billy Pauls, para ser técnico da sua franquia, para ser seu técnico e apoiar essa pessoa, ser técnico da maior liga de basquete do mundo, aonde tem diversas fãs. Eu me sinto muito dolorida, sabe? Quando eu vou falar sobre isso, quando eu vou ler sobre isso. É muito triste você ser mulher e você ver que na mesma semana um agressor físico e um agressor sexual se tornaram técnicos de 2 grandes franquias da NBA, com 2 grandes jogadores à frente dessa equipe, que no caso do Jason Kidd é o Dallas, e vai estar treinando o Luka Doncic. No caso do Chance Billy Pauls é o Portland e vai estar treinando o Damian Lillard. O meu questionamento é, será que eles realmente não se importam com que esses 2, não consigo nem arranjar palavras, dois seres, vamos dizer assim, fizeram na vida, entre aspas, fora de quadra? Porque eu fico pensando, não importa qual grande jogador, qual grande ex-amador qual grande big shot o outro realmente é, ele é um agressor físico, ele agrediu alguém, não importa se ele tá jogando bem dentro da quadra, ele é um agressor físico. Não importa se ele faz os últimos jogos, as últimas cestas dos jogos. Ele é um agressor sexual. Ele é um agressor sexual, ele é um agressor físico. Ele não é um grande ex-amador. Ele não é um grande ídolo de Detroit. Eles são 2 pessoas que cometeram crimes e nada foi afetado na vida deles. Infelizmente, a imprensa americana é assim, né? Acontecem as coisas, eles acabam escondendo, que nem teve o caso do Billups, né? E, tipo, demoraram 3 anos para não mostrar nada pra gente. Não mostrar que, comprovando que não aconteceu, ou comprovando mesmo que aconteceu, que vai acabar sendo preso. Não ficou preso, tipo, nenhum dos 2 ficou preso. Eles fizeram a vida da mulher, ela podia ter se matado. E, tipo, ele continuou. Ele saiu, né? Parou de jogar há pouco tempo. E agora é técnico, entendeu? Eles fazem as coisas e não acontece nada. Simplesmente eles acabam alcançando o topo, enquanto quem merece mesmo tá lutando
não consegue. Eu realmente fico muito mal mesmo, sabe? Vendo essas coisas, ouvindo esses relatos, porque, tipo, a gente fica tão indignado, que eu não consigo imaginar como outras pessoas vendo esses relatos, sabe? Tendo na mão, assim, caraca, esse cara fez isso, consegue idolatrar um cara desse, e não consegue simplesmente olhar e falar. Meu Deus, mas como uma pessoa dessa pode fazer isso e pagar uma grana ou simplesmente ocultar as coisas e seguir sendo um dos maiorais, conseguir cargos grandes dentro de uma liga tão imensa que é a NBA, sabe? Como ninguém pensa nesses detalhes que são imensos. Eu acho impressionante, de verdade, como eles dão voz para umas pessoas dessas que realmente não merecem. E como a Letícia falou, né? Tem outras pessoas concorrendo a esses cargos, outras pessoas que poderiam estar fazendo o máximo lá dentro e perde para caras como esse. E é aqui que a gente vai trazer, vai puxar o último assunto desse podcast, que a gente vai falar sobre a grandiosa Becky Hammon. E eu queria falar um pouquinho que ela foi a primeira mulher a treinar um time da NBA em um jogo, que foi o San Antonio Spurs. Ela foi 6 vezes All-Star na WNBA pelo New York Liberty e pelo San Antonio Silver Stars. É a 7ª temporada dela como assistente do Spurs, essa atual. E eu queria que a Letícia falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Porque ela realmente estava concorrendo a algum desses cargos e não rolou, né? Então, gente, ela estava entre as finalistas, né, para assumir o Blazers e também assumir o Dallas. Porém, como todo mundo já viu, não deu certo e ela vai continuar no Spurs. Ela se tornou a primeira mulher a chegar nas finais de uma entrevista para o cargo principal, mas mesmo com tantas coisas que muita gente vê, mas finge que não viu, né? Não foi suficiente. Infelizmente, não foi esse ano que a gente vai ver uma mulher no cargo de técnica na NBA. O Billups, ele vai começar agora como técnico, né? Ele estava antes no Los Angeles Clippers e 7 meses depois ele acabou se tornando agora, né, o treinador do Blazers. E essa parte da gente estar falando sobre a Beck Hammon, a gente está frisando bastante e mostrando como é difícil ser mulher no meio do esporte. A carreira dela, por mais que ela tenha estado esse tempo todo, né, desde 2014, sendo uma assistente técnica, é qualificada e com experiência. Ela teve até a chance de atuar por alguns minutos, né, como técnica principal, digamos assim, contra o Los Angeles Lakers. Na partida, ela perdeu, porém foi um grande feito, né? E ver que poderia ser bem diferente agora ela sendo técnica, mas isso não foi levado em consideração, né? Tudo que podia ser diferente foi apagado rapidamente e ela não conseguiu. Ou seja, a mídia abafou o caso dos dois, né? E ela perdeu para dois criminosos. Querendo ou não, isso mostra, né, que mesmo nós mulheres fazendo de tudo para estar no topo, a gente acaba perdendo e ficando no mesmo lugar para algumas pessoas, né, que estragam a vida de alguém e ainda continuam sendo idolatradas. E outra coisa que eu queria falar também é que, mesmo com essas coisas que repercute, né, da Ana escrevendo no Twitter dela, muita gente não leva muito em consideração. Tanto que esses dias eu vi um cara falando assim, sobre ela assumir o Blazers, né? Ele falou que não achava que não daria certo e falou que os jogadores poderiam ficar desconfortáveis com uma mulher no cargo de técnica. E falou que não é questão dela, do trabalho dela, e que é sim uma questão de tradição. O que eu acho que não faz o menor sentido, e eu creio que vocês também não conseguem levar isso em consideração, né? Mano, com certeza não, até porque se você for ver a WNBA, tem muitos técnicos homens, né? Então, qual é o problema de ter uma técnica mulher dentro da NBA? Não faz o menor sentido. E eu queria até destacar uma coisa, né? Que o próprio treinador do San Antonio Spurs, o Greg Popovich, na hora que ele foi expulso do jogo, né, e tudo mais, que ele colocou a Beck no lugar dele, né? Tipo, ele até deu uma entrevista, né, depois, dizendo que ele sempre achou a Beck
incrível com o poder de liderança dela, sabe? Que ele sempre elogiou isso desde quando ela jogava na WNBA, que ele via isso na quadra, que ela mandava as jogadoras fazer algo, tipo, ela jogando, e todo mundo respondia e conseguia ir super bem, sabe? Tanto que ela ganhou 6 vezes o All-Star. É impressionante, sabe? Como tem gente que ainda acha que tem. Pior que tem gente que acha que ela não tem capacidade, e tem gente que ainda defende uns argumentos como esse, de questão de tradição. Como assim? Não é possível. Só porque ela é mulher, acha que não dá. Não é assim que funciona. Isso é uma questão muito de machismo, realmente. De machismo, de sexismo, de tudo que você pode imaginar. E como mulher, a gente definitivamente fica muito espantado, né? Até nem tanto espantado, porque até que na nossa sociedade isso é normal mesmo. Não deveria ser normal, sabe? E a gente fica mal com isso toda vez que acontece, e acontece muito. Então, realmente é difícil. O pior disso tudo é que falar que tradição, tipo, é uma questão de tradição. Então, a tradição da liga aceita tudo isso que muitos jogadores fazem de estupro, de assédio, muita coisa ruim, e uma mulher no cargo seria uma questão de tradição. Não dá pra entender. Eu acho que uma das coisas principais que eu sempre falo, e sempre que eu tô fazendo esse meu conteúdo, que eu tô escrevendo, que eu tô lendo sobre, e que eu sempre fico falando pra mim mesma, é assim: como ser mulher é uma coisa que machuca. Toda vez que eu tô lendo, toda vez que eu tô debruçando sobre esses assuntos, machuca. E aí, eu sempre tive uma visão sobre o esporte, que o esporte é de todos. Eu acho o esporte a coisa mais magnífica do mundo para você poder juntar tribos e juntar pessoas. O que faz o esporte ser bonito são as diferenças. O que faz o esporte ser válido é você poder aprender com o outro aquilo que você nunca vivenciou. O esporte, eu sempre falo que é a escola da vida, porque dentro do esporte a gente tem pessoas de todos os jeitos, a gente tem pessoas de todas as tribos, a gente tem pessoas de todos os sexos, a gente tem pessoas de todos os gêneros. O esporte é para todos, sabe? E a gente vê que na prática não é assim, é muito doloroso. Eu falo isso como uma torcedora, eu falo isso como uma amante de esporte, eu falo isso como uma futura jornalista esportiva, eu falo isso como uma produtora de conteúdo esportivo, da qual eu sou hoje. Nós mulheres não somos nada perante as pessoas que gostam de esporte. Isso é muito triste. Quando você olha a Becky Raymond, que além dela ser uma jogadora extraordinária, ela é uma assistente técnica extraordinária há muitos anos. Cada feito que ela tem, eu nunca vou esquecer uma frase que um dos meus jogadores preferidos da vida falou, foi o Tim Duncan. Ele falou uma vez sobre a Becky Hammond que ela é o mastro do Spurs. Ela fala, todo mundo escuta. Ela une a equipe do Spurs. E a visão que ela tem sobre jogo é uma das visões mais lindas que ele já viu. Uma vez lhe disse que o fato dela ser uma grande ex-jogadora e o fato dela vir da WNBA, segundo as falas do Tim Duncan, quando você assiste WNBA, você entende o basquete, pois o basquete da WNBA é orgânico. O fato dela vir da WNBA, ela trouxe pro Spurs, ela trouxe pro basquete masculino uma visão que poucos tinham, que é a visão de que o basquete precisa ser além de um homem muito forte enterrando. O basquete precisa ser jogado e o basquete precisa ser desenhado. E se você for acompanhar os últimos anos que ela tá como assistente técnica do San Antonio Spurs, essa mentalidade que o Popovich está colocando ali dentro, muito com a ajuda dela. Então, ela tem uma referência grande como atleta, ela tem uma referência gigante como assistente técnica. E se a gente for falar de currículo extra-quadra, vamos então do currículo extra-quadra da Becky Hammond. Começando que ela não tem nenhum crime nas costas. E segundo que ela é dona de 3 ONGs que ajudam crianças, meninas, em bairros dos Estados Unidos, em bairros lá do Texas, que são desprovidos de escolinhas, de lugares para deixar as crianças. E ela disponibiliza nessas ONG esportes, onde todas as ONGs são para meninas praticarem esportes, não só basquete, como outros esportes. Então, assim, se a gente tá falando de currículo, vamos falar de um currículo, além do currículo dela, de dentro de quadra ser espetacular, a gente tá falando de um currículo extra-quadra, onde ela presta serviços sociais voltado para meninas
serem esportistas no futuro e trazer um esporte pro mundo feminino desde muito novo. Então, assim, olha o que a Becky Hammon faz e ela vai continuar sendo assistente técnica enquanto um agressor físico se tornou técnico do Dallas. Uma das maiores promessas, que é o Luka Doncic, a gente sabe, vai estar sendo treinado por ele. E pro outro lado, a gente tem um agressor sexual sendo técnico do Portland Trail Blazers, com total apoio do Damian Lillard, que atualmente é um dos melhores jogadores da liga, que tinha não, ele tem muitos fãs ainda. Então, a pergunta que fica é assim, não importa o que esses homens fizeram, eles são homens e eles vão continuar sendo técnicos. Não importa se você é mulher, né? Ela é brilhante no que ela faz, ela é brilhante dentro e fora de quadra, mas ela é mulher, ela vai continuar perdendo para um homem. Ela vai continuar perdendo para um homem, ela vai continuar perdendo. Isso é muito triste. É a reflexão que eu queria trazer para vocês. É isso. Toda vez que vocês falarem que o esporte é igualdade, toda vez que vocês falarem que homens e mulheres são tratados iguais, eu queria que vocês, dentro da comunidade esportiva, queria que vocês refletissem sobre isso. Olha quem é a Becky Hammon, olha o que ela fez dentro e fora de quadra, olha o currículo dela como treinadora, olha ela como pessoa, mas pelo simples fato dela ser mulher, ela não se tornou técnica de nenhuma equipe da NBA. E olham o que Jason Kidd e Chance Billups fez dentro de quadra como assistente técnico nesses últimos anos e o que eles fizeram fora de quadra quando ainda eram jogadores e não foi afetado na carreira deles. E os dois hoje em dia são técnicos de duas grandes ligas da NBA, sabe? Se questionem, reflitam. Vocês realmente acham que as mulheres têm o mesmo espaço do que os homens? Não tem, gente, porque ela não tem um espaço nem contra agressão sexual e nem contra uma agressão física. É só isso que eu queria dizer pra vocês, de verdade. Gente, eu acho que depois de tudo isso que a gente falou, eu acho que a gente pode encerrar dizendo que a maior liga de basquete do mundo, a NBA, preferiu engrandecer um assediador, agressor e um estuprador do que uma mulher dentro da sua liga. E eu acho que depois disso, depois que a Ana falou, depois que a Letícia falou, não tem mais nada que a gente possa dizer que vá tocar mais vocês do que isso, depois de expor todos esses casos e dizer o quanto a Becky Hammon merecia isso, mas por ser mulher, preferiram criminosos do que ela. Simplesmente, depois disso, eu não sei nem mais o que eu posso dizer. Então, eu queria de coração agradecer a Ana e agradecer a Letícia por estar aqui fazendo esse podcast, que é Subiu a Laranja, desde quando ela começou a se expandir, começou a dar fala, sabe? Começou a dar lugar para nós meninas e a gente começou a cobrir a WNBA, trazer esse mundo pro Twitter de uma forma mais acirrada, assim. E a gente gosta tanto do que a gente faz, a gente gosta tanto de falar de esporte e a gente acha que todo mundo tem que saber sobre isso, sabe? Você é fã de NBA, por que você não vai lá e acompanha a WNBA também? Vai ver aquelas meninas jogando, vai ver o quanto elas são excelentes profissionais, o quanto elas são. Eu não sei nem, não tem nem palavras pra dizer isso. E eu acho que elas merecem, eu acho não, eu tenho certeza que elas merecem que você pare um pouco e assista, ou que você vá lá na Laranja e veja as nossas transmissões, porque além delas serem incríveis, nós como mulheres, né, num passo esportivo, e às vezes a gente não tem tanta fala, a gente está lá para dar o nosso melhor, para mostrar para vocês que a gente tem capacidade e que a gente quer sim trazer esse mundo, porque esse mundo tem que ser ouvido, a gente tem que ver isso. E eu acho que esses casos de assédio, de estupro, são coisas que deixam a gente muito chateada, mas são coisas que a gente tem que falar. Tem mesmo que falar, porque não pode passar batido assim, a gente não pode continuar idolatrando caras que, na verdade, são, não posso nem xingar aqui, mas não são tudo isso. Então, gente, eu queria agradecer demais a Ana e a Letícia, que são duas mulheres incríveis que fazem parte aqui da Laranja. E eu queria muito agradecer, tipo, de verdade mesmo, por estarem aqui nesse podcast comigo, falando sobre esse assunto tão difícil de ser falado, que é sobre o Jason Kidd, sobre o Chauncey Billups e também sobre a Becky Hammon, né? Que não deixa de ser um assunto difícil de falar, nós como mulheres, vendo esse caso, vendo a situação dela, né? Tipo, de não conseguir ir pra frente por causa de machismo, por causa de preconceito por ela ser mulher. Enquanto estupradores, assediadores, agressores conseguem cargos muito melhores. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho das suas redes sociais pra gente se despedir aqui, Ana, Letícia.
Bom, gente, primeiramente, muito obrigada, gente, por ter escutado a gente até o final. Vocês podem me encontrar no @carolianando no Twitter e no @itsanacarolina com 2 N's, o Carolina. No Instagram. No Instagram vocês podem ir lá no meu IGTV, que tem conteúdo sobre NBA e WNBA. E no meu Carolianando, eu falo de tudo quanto é esporte um pouquinho, mas principalmente as minhas threads de fundo esportivos tratando sobre esses casos. Tem um fixado lá e tem outras também. Vocês podem me encontrar lá. E é isso. Muito obrigada, Letícia e Dezu, por serem essas companheiras incríveis que me dão forças aqui pra gente fazer esse podcast. E até a próxima, gente. Gente, ao contrário do perfil da Ana, o meu não é nada profissional, tá? Mas se vocês quiserem seguir, no Twitter é Letícia Fon, com 2T, e no Instagram é _Letícia Fon. Pode seguir, tá, gente? Mas eu não espero muito não tô falando. Muito obrigada por terem ouvido. Então, gente, é isso. Muito obrigado por terem ficado aqui com a gente até o finalzinho, por terem participado desse podcast com esse assunto tão duro de ser falado. As minhas redes sociais também não são nada profissionais. Basicamente, o meu profissionalismo é todo pro Subiu a Laranja. Então, eu tô lá no Twitter como @_Dezu e no Instagram como @dd_alanis. Então, se vocês quiserem me procurar lá, fiquem à vontade. Mas, basicamente, meu trabalho é no Subiu a Laranja. E eu queria, novamente, divulgar, então, as redes sociais da Laranja, que é @subiualaranja, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se vocês quiserem, deem uma passadinha lá no YouTube, que a gente começou a gravar os vídeos e estamos evoluindo nessa parte também para trazer um projeto bem legal. Já tem o primeiro vídeo, o primeiro podcast, inclusive, no Spotify, na Amazon, no Deezer, nas plataformas todas, e foi lançado semana passada. Então, segue a gente, dá essa moral. A gente continua falando sobre o basquete, sobre esse esporte que a gente tanto ama. E a gente sempre traz com muito carinho de verdade, porque a gente gosta mesmo e quer sempre trazer o melhor. Então, muito obrigado por ter continuado até aqui. Eu espero encontrar vocês nos próximos podcasts, quem sabe, sempre com vários assuntos muito interessantes aqui para Laranja, viu? Muito obrigada e até a próxima, galera.